Programa Brasil do Futuro. Notícia, opinião, as personalidades mais importantes e relevantes do cenário político passam por aqui. Tudo o que você precisa para começar o dia bem informado sobre os assuntos de Ribeirão Preto, do Brasil e do mundo, da política e do governo do Partido dos Trabalhadores. Apresentação: José Alfredo Carvalho, Nando Medeiros. Programa Brasil do Futuro. Povo não vai arreta não, porra! Bumba! Deus tem misericórdia demais. Ele ainda hoje caminha anônimo pelas ruas de Brasília. Acredita ter prestado um serviço público ao denunciar um complô contra a democracia brasileira. E esse aparato, que eu posso chamar de aparato estatal de terrorismo, ele começou a sair, a aflorar no dia 12. Tá estourando algumas coisas ali. Ó, meu Deus. Quando a gente acompanhou o primeiro episódio, né, de forma bem clara aos olhos de todos, foi quando tentaram invadir a sede da Polícia Federal. 12 de dezembro de 2022. Naquele dia, o presidente Lula e seu vice Geraldo Alckmin foram diplomados no Tribunal Superior Eleitoral. Já não havia caminho legal para impedi-los de assumir o poder. Foi também uma noite de terror. Então o que a gente viu aquele dia foi o começo da parte física, da parte visual desse terrorismo de Estado que já estava implementado no país, principalmente nos últimos 4 anos que a gente viveu. Ele se refere ao período em que Jair Bolsonaro, ex-capitão do Exército, governou o Brasil tendo como vice um general, Hamilton Mourão. Eu tenho 3 alternativas para o meu futuro: estar preso, ser morto ou a vitória. Enquanto eles estavam no poder, o número de militares em cargos civis disparou. Agora vejam o salto do número de militares em cargos de primeiro e segundo escalões. O homem que não podemos identificar é um civil ligado à Polícia Federal que serviu no Palácio do Planalto. Já em dezembro, ele fez a denúncia de que um golpe contra o presidente eleito Lula estava em andamento ao repórter Henrique Rodrigues, da revista Fórum, que mora em Lisboa, Portugal. Quando a gente analisa aí a participação, né, dos agentes do GSI naquelas concentrações extremistas lá em Brasília, tudo que se passou depois no próprio 8 de janeiro, né, na invasão da sede dos 3 poderes lá, tudo isso corroborou aquilo que nós vínhamos desde o início mostrando. Servidor da PF lotado na presidência acusa GSI por terror em Brasília, dizia a manchete da revista Fórum. O Gabinete de Segurança Institucional, GSI, foi criado oficialmente em 1999. À época, aproximadamente 1.000 militares, 95% do corpo praticamente o Exército Brasileiro, né, e o restante de outras forças. Né? O GSI foi acumulando poderes em governos civis. E os militares acabaram fazendo a ponte com a sociedade civil no sentido de buscar informações e buscar atribuições que não eram necessariamente militares. Segurança cibernética, a segurança nuclear, né? Fora isso, existe lá dentro uma grande rede de informações. Foi montada uma grande rede de análise de dados e informações de todos os cidadãos brasileiros. Tudo passa por lá. No topo da hierarquia, durante o governo Bolsonaro,
o general Augusto Heleno. Uma mistura do Batman, Superman, Mandrake. E a figura central nesse episódio chama-se Gabinete de Segurança Institucional, Exército Brasileiro, não deixa de ser Exército Brasileiro, e o general Heleno, Augusto Heleno. O general Heleno respondeu à denúncia pelo Twitter, citou o repórter Henrique Rodrigues e disse que o entrevistado da Fórum era uma fonte desqualificada e mentirosa. Eu respondi por nota a acusação injusta de um suposto agente da Polícia Federal, lotado na Presidência da República, que até hoje eu não sei quem é, porque existe a tal proteção da fonte, que foi publicado na revista Fórum, sem que eu pudesse oferecer qualquer contraditório, porque não chegou a mim nada. Ele falou lá com o repórter e isso não passou por mim. Nem eu, e muito menos o GSI, fomos mentores ou participamos desses atos lamentáveis. O general Heleno está mal informado. É mentira que a Fórum não consultou o GSI sobre a reportagem. Esta mensagem de correio eletrônico foi enviada pelo repórter Henrique Rodrigues às 13h37 da tarde, do dia 13 de dezembro de 2022. A resposta do GSI, dizendo que eram acusações de má-fé com interesses escusos, chegou às 4h48 da tarde. Foi publicada junto com a denúncia do servidor da Polícia Federal. No mesmo dia da diplomação de Lula, 12 de dezembro de 2022, uma caravana de bolsonaristas foi até o Palácio do Alvorada, a residência oficial. Bolsonaro havia sido derrotado nas eleições 43 dias antes, que jamais admitiu. O encontro foi transmitido pela página do Facebook de Bolsonaro, que tem 15 milhões de seguidores. Foram 67 mil compartilhamentos, 424 mil curtidas. Intervenção militar com Bolsonaro no poder, dizia a faixa. A gente vem caminhando ao longo desses últimos 4 anos com chamadas operações psicológicas, né? Nada mais do que são guerras híbridas de informações ou promovendo uma dissonância cognitiva em grande parte da população que passou a acreditar em algumas informações, em alguns conteúdos, em algumas verdades que na verdade não são verdades, né? Elas são feitas para confundir, para iludir e para criar um teatro de operações. E nesse teatro você tem vários atores. E nesse dia 12, a ideia era exatamente criar essa forma de atuar sem ser percebido. É o reino das fake news. A fraude teria sido comprovada, anulando a vitória de Lula. Mentira. O ministro Alexandre de Moraes, inimigo número 1 do bolsonarismo, teria sido preso. Outra mentira. O exército teria evitado a posse de Lula. Mais uma mentira. Aquele pessoal do acampamento, eles viviam um mundo paralelo, né? Eu tive algumas vezes no acampamento, conversei com algumas pessoas. Eu teve um que me abordou um dia lá, que ele falou pra mim que ele era um extraterrestre, que ele estava ali infiltrado e que assim que o exército tomasse, os extraterrestres iam ajudar o exército a tomar o poder. Olha nós, general! A gente ouve algumas autoridades falando que quando efetuavam as prisões, eles gritavam que na hora da entrada na sala de oitiva, que a NASA estava filmando eles. Eles diziam que aquela era uma ação, que também o Biden participava daquela ação para controlar os corpos. Biden, presidente dos Estados Unidos. Então, o nível de alucinação, de desconexão com a realidade era uma coisa um pouco fora do comum. Loucura, mas com método. Mesmo depois de Lula diplomado, estas mulheres declararam uma primavera brasileira diante do tiro de guerra de Tupã, no interior de São Paulo. O presidente Bolsonaro
liberte a nação brasileira do comunismo, pediam dos cartazes. A alimentar a esperança dos bolsonaristas, mensagens cifradas. Alguma coisa fora do normal poderia acontecer. O general Braga Neto, candidato derrotado a vice, apareceu em público diante do Palácio do Alvorada no dia 18 de novembro. Vocês não percam a fé. Não, vamos lá na frente com o comando militar Nordeste. Estamos na frente com o comando militar Nordeste com o general Richa. De amarelo, a esposa do general Vilas Boas, que foi assessor do GSI durante o governo Bolsonaro, visitou o acampamento do QG do Exército a apenas 3 dias da posse de Lula. Maria Aparecida fez a saudação de quem está pronta para a guerra. Pelo Brasil, né? Brasil, selva! Selva! O discurso de ódio de gente famosa logo depois da vitória de Lula ajudou a provocar fervor. Nelson Bezerra. E aí, Nelson? Pai, vamos botar esse Lula, filha de uma puta, pra fora disso. É isso aí. Um abraço. Brasil, acima de tudo. Deus, acima de todos. E o Lula lá no cemitério, filha de uma puta. O estímulo que deu a cada bolsonarista a ideia de que poderia ser um herói e salvar o Brasil. Um fervor quase religioso. O evento de Bolsonaro no dia da diplomação de Lula gerou imagens potentes para as redes, como a da menina que abraçou o presidente envolta na bandeira do Brasil. O menino que colocou um cocar em Bolsonaro é filho do cacique chavante José Acácio Sererê. Em 30 de novembro, um mês depois da vitória de Lula, bolsonaristas promoveram no Congresso uma audiência pública em que pregaram o golpe. Temos que temer o bandido chamado Lula no sentido de subir a rampa que ele não vai. E mais, é a tradição brasileira. O Brasil tem a tradição de, durante a nossa história, em vários momentos, as crises políticas foram solucionadas com participação das Forças Armadas. Nós precisamos agir rápido. Dia 12 tem uma diplomação que eles querem que aconteça. Nós não podemos deixar as coisas acontecerem até o dia 12. Porque dia 12 já foi. Quem nós podemos recorrer? Ao Papai Noel? São Judas, São Longuinho, dá 3 pulinhos. A quem eles esperam que nós vamos recorrer? Só sobrou as Forças Armadas. Do lado de fora, o cacique chavante José Acácio Sererê disse que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, estava escondendo provas de fraude. Alexandre de Moraes é bandido, vagabundo, pode me matar, mas eu tiro o vagabundo Alexandre de Moraes na marra, arranco ele no pescoço. Sererê se apresenta como líder e pastor evangélico da terra indígena Parabuburi, em Mato Grosso. Em 2020, foi candidato a prefeito de Campinápolis pelo partido de extrema-direita Patriota. Teve 689 votos, menos de 10%. Sererê e seu grupo de indígenas foram mantidos em Brasília graças à ajuda do fazendeiro Didi Pimenta, que é de Araçatuba, no interior de São Paulo, e tem terras em Campinápolis, Mato Grosso. Fui procurado pelo meu amigo cacique e pastor Sererê, que queriam ir para Brasília ajudar na manifestação. Então há 10 dias que nós estamos conseguindo mandá-los para lá e ajudá-los. Já mandamos aqui de Campinápolis, eu e um grupo de amigos, mais ou menos, contando com ontem, uns 8 ônibus de índios. Estamos empenhados nessa luta junto com o Sererê e com os chavantes para manter a nossa democracia e nosso capitão no governo. No dia 9 de dezembro, o cacique disse diante de Bolsonaro que Lula não subiria a rampa do Planalto. Lula
não vai subir a rampa, não vai tomar posse. Isso é ordem do povo brasileiro. 3 dias depois, em novo encontro com seguidores, Bolsonaro manteve o silêncio, mas foi um comício do golpe no dia da diplomação de Lula. O povo brasileiro, por 14 anos, sucessivamente, foi roubado, foi estuprado por uma organização criminosa. Isso digo eu, Padre Genésio. O padre Genésio Ramos, da Diocese de Anápolis, se refere aos governos do Partido dos Trabalhadores. Ele ficou conhecido depois de disseminar um áudio em que pedia a excomunhão dos eleitores de Lula. O padre inflamou a multidão. Confiamos infinitamente mais no Deus que o Bolsonaro confia. Usando a religião, fez um apelo à guerra. As nossas Forças Armadas, a maioria absoluta, é bandeira do Brasil. A inteligência, para que nunca presta incontinência, para um bandido safado. Muitos destes apoiadores de Bolsonaro estavam acampados diante do quartel-general do Exército em Brasília. Aquele acampamento lá, ele foi o centro, foi o epicentro de todos os atos que aconteceram no Distrito Federal. Visitamos a Praça dos Cristais, diante do Comando Militar do Planalto. Por aqui se espalhou o acampamento bolsonarista. Autoridades civis foram proibidas até mesmo de multar veículos estacionados irregularmente. Todos deveriam ter sido multados, ou pelo Detran DF ou pelo DR. Mas a Polícia do Exército, ela dizia para o Detran, aqui nós estamos autorizando, aqui o Detran não multa. Quer dizer, criou-se um ambiente legalizado para aquele tipo de manifestação golpista. Um ofício assinado pelo coronel Fabiano da Silva, chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Planalto, transformou a frente do QG em lugar de comício. Um dos primeiros ofícios, no início de novembro, é um ofício à Secretaria de Segurança Pública dizendo que autorizou um carro de som para o acampamento e disse qual era a marca do carro de som. Ele intermediou. A polícia do Exército pode exercer seu poder em um raio de 1.320 metros, a partir de qualquer instalação militar. Mas ela se omitiu, mesmo diante do indício de vários crimes. A gente já tinha informações de que estava acontecendo um comércio de tendas, né, que a pessoa montava a tenda ali, deixava vazia e alugava para o ambulante durante o dia vender as coisas. Aluguel de 500, 600 reais. Nós já tínhamos denúncia a respeito da máfia do Pix. Como é que é essa máfia do Pix? A máfia do Pix eram várias lideranças dentro lá do acampamento que se diziam lideranças, né, e ficavam... O senhor tem nome dessas lideranças? Não, senhor. Isso interessa muito a STPI. Eu não tenho. Mas eles ficavam no acampamento, né, e ao tempo inteiro pedindo para as pessoas que estavam ali fizessem Pix, né, exatamente com a intenção de manter o acampamento. Houve denúncia de desvio de dinheiro feita por um jornalista aliado de Jair Bolsonaro, Oswaldo Eustáquio. E essas cozinhas do quartel-general de Brasília arrecadaram mais de 5 milhões de reais e gastaram 150 mil com banheiro químico e comida, e embolsaram o resto. Um dos líderes do acampamento, que fazia lives diárias, foi o youtuber João Salas, que nesta foto aparece ao lado do então presidente Bolsonaro.
Semanas antes, Salas havia sido alvo de uma denúncia pública de um colega de acampamento. E eu acredito que se instaurando um caos, se instaurando uma situação nesse sentido. Ela foi narrada na Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Distrital de Brasília. Ali chegou o absurdo de eu receber um dia um líder chamado Renan Senna, né? E o Renan Senna eu lembro dele porque eu tive muito problema com ele no dia 7 de setembro de 2021, né? Fez um vídeo, né? Botou nas redes sociais acusando um outro líder conhecido de todo mundo chamado João Salas de ter cometido estupro dentro do acampamento. Esse vídeo, mostrei inclusive esse vídeo na época em uma das reuniões que nós tivemos no Exército, né, para poder ver que nível que estava chegando a coisa, né? A gente já tinha informações de tráfico de droga, de ambulante, de prostituição. Apesar da gravidade das denúncias, tentativas de acabar com o acampamento foram bloqueadas pelo Comando Militar do Planalto. O Exército impediu a demolição do acampamento? Como aquela área é uma área do Exército, a gente não tinha o poder de atuar lá dentro sem autorização do Comando Militar do Planalto. Então, por 3 vezes, o Comando Militar do Planalto solicitou à Secretaria de Segurança Pública que fosse feito o planejamento, solicitou apoio. A gente chegava nas reuniões, a gente tinha a expectativa que era para tratar da retirada do acampamento. Mas quando chegava nas reuniões, das tratativas para que fossem produzidos os protocolos, a gente meio que era surpreendido, porque o Comando Militar do Planalto, ele informava que as operações que fossem desencadeadas dentro do DCMU era apenas para tirar o comércio irregular de ambulantes, que não era permitido, por exemplo, tocar nas barracas dos acampados, dos manifestantes. A gente não poderia mexer na cozinha coletiva, não poderia mexer na tenda religiosa que foi montada. A gente Isso não o Exército poderia... dizendo, né? Sim, senhor. A orientação que a gente tinha era essa. Nenhuma instituição que tinha a obrigação, ou tinha o poder, ou tinha a capacidade de dizer que aquele acampamento era ilegal, o fez. Então, em nenhum momento, aquele acampamento podia incomodar, não vou entrar nesse mérito, mas nenhuma instituição disse esse acampamento é ilegal. E nós resolvemos estabelecer o que nós chamamos de estratégia indireta para desmobilizar o acampamento. Com a polícia do Exército omissa e as autoridades civis impedidas de atuar, o acampamento de Brasília se transformou em lugar de agitação. Muita gente saiu daqui para o quebra-quebra do 12 de dezembro, data da diplomação de Lula. Então essa descida, essa organização partiu de lá. Então teria que ter uma resposta à diplomação naquele dia. Então talvez a escalada da violência tenha aumentado por conta da agitação. Uma vez você risca um fósforo, se você tem ali pessoas que sabem como é que funciona o fogo, elas vão promover uma baderna generalizada e vão promover uma dissonância. A tentativa de invadir a sede da Polícia Federal foi atribuída à prisão do cacique Chavante Tsererê, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. Bolsonaristas seguiram a viatura que levava o cacique preso até a sede da Polícia Federal. Pessoal, Clio Irano aqui numa situação atípica, levaram preso o Sererê. Eu peço para que as pessoas que têm contato aqui em Brasília venham aqui para a Polícia Federal. Porque a mulher que fez a live é Clio Damião Irano, uma monarquista que foi candidata a prefeita de Tupã, no interior de São Paulo. O clima esquentou. Tem duas coisas, é matar ou morrer, um dos dois nós temos. É hoje que a gente vai ter a GLO que a gente está tanto procurando, viu? Bolsonaro ainda estava no poder, Clio se refere à GLO, a garantia da lei e da ordem, que um presidente pode decretar numa situação caótica, dando poder ao exército de assumir o controle das ruas. A gente está aqui para garantir a lei e a ordem.
Gravem o nome, o rostinho de cada um, pessoal. Peço para que você compartilhe essa live, pessoal, para que possamos estar chegando o maior número possível de defensores dessa pátria. Quero ver segurar todo mundo. Para quem supostamente agiu no calor da hora e sob emoção, até que eles foram muito eficazes, né? Os bolsonaristas tocaram fogo num carro e bem diante de um posto de gasolina. Tá estourando algumas coisas ali. Ó, meu Deus. Cara. Depois caminharam até esse gradil, pegaram os botijões de gás e espalharam pelas ruas de Brasília. Aqui os bolsonaristas deixaram suas marcas com pedradas nas vidraças da Polícia Federal. Mais de 10 foram destruídas. Mas isso não foi tudo, não. O ônibus foi sequestrado naquela avenida ali. Bolsonaristas assumiram o controle, fizeram o contorno aqui e queriam jogá-lo em chamas contra o prédio da Polícia Federal. Um dos momentos mais dramáticos daquela noite. O flagrante foi feito de algum prédio deste lado. E os bolsonaristas tivessem conseguido empurrar o ônibus em chamas por cima desse viaduto, ele teria caído bem aí, ó, numa avenida cheia de movimento. A gente tem a ideia de que as coisas acontecem de forma espontânea. Você ter uma logística daquele tamanho, com pessoas sabendo o que deveriam fazer, se não tivesse uma coordenação, se não tivesse um aparato. Eu não vou pegar um policial militar de boné e colete e colocar ele num combate com bola de gude, com estilingue, com coquetel molotov. O que eles jogaram foi coquetel molotov dentro dos carros. Os ataques em Brasília se concentraram no setor hoteleiro. Diplomado, Lula estava hospedado neste hotel que fica vizinho à torre de TV. Fui conhecer pessoalmente a região. Aqui, ó, tem as marcas do carro incendiado. E aquela noite o presidente eleito Lula correu risco sim. A gente mostrou para vocês a relação entre a torre de Brasília e o hotel onde o Lula estava hospedado, bem próximos. E aqui, ó, no setor em que eu estou, um tiro foi dado e quebrou a janela de um hotel, num andar alto. Este é o projétil que acertou um quarto de hotel. Por sorte, ninguém ficou ferido. Eles estavam armados, alguns deles? Com certeza. Mas, assim, eu vou mais adiante. O que a gente viu naquele dia foi um ataque, o primeiro ataque efetivo às instituições. A Polícia Federal é uma instituição de Estado. Mas o que tem que ficar bem claro é que foi o primeiro ataque, que eu vou chamar de ataque terrorista, a uma instituição. E nesse caso foi a Polícia Federal. Então, nunca houve um fato dessa magnitude. Aquele foi o primeiro. Apesar do terror do 12 de dezembro, ninguém foi preso. 10 dias depois, Cleo Irano desfilava tranquilamente com uma camiseta do Exército no acampamento do QG, convocando mais gente para ir a Brasília. Que se diz resistente, cadê você aqui em Brasília? Cadê? Porque assim, teu filho não foge à luta. Aqui está a nossa estrutura, nossa humilde estrutura, aqui ó, 2 tendas, certo? Rapidamente, aqui está Brasília, que é a estrutura para lavar roupa, nosso banheiro, nossa cerquinha. Ó, nossa despensa. Documentos mostram que Cleo Irano participou de uma reunião com autoridades de Brasília para organizar manifestações 5 dias antes do quebra-quebra que aconteceu na noite da diplomação do presidente eleito Lula. Na investigação da Câmara Distrital de Brasília, a justificativa para a ausência de prisões na noite de 12 de dezembro foi de que os baderneiros se refugiaram em hotéis. Quem ficava no acampamento era gente paga.
Quem ficava no acampamento era gente que estava lá para ficar e algumas pessoas da cidade que ia lá, visitava e ia embora. Mas quem ficava lá era gente que estava sendo paga para ficar no acampamento. E quem estava orquestrando o negócio estava tudo hospedado nos hotéis. A gente tem que lembrar que existe uma transição de governo. A gente primeiro não viu... Em Brasília a gente viu poucos pronunciamentos das equipes de segurança, das forças de segurança. Quase nenhum. Ninguém queria assumir a sua responsabilidade naquele fato. No governo federal, tampouco. A gente não viu uma palavra. À época, o Anderson Torres era ministro da Justiça. A gente não ouviu uma palavra dele. E a escalada... E a partir dali, percebeu-se que... Opa! Não é algo simples, é algo organizado. Anderson Torres, que foi ministro da Justiça de Bolsonaro, foi indicado para comandar a segurança pública do Distrito Federal. Na casa dele foi encontrada a minuta de um decreto, através do qual Bolsonaro faria uma intervenção no TSE, anulando a vitória de Lula. Na reportagem da revista Fórum, publicado um dia depois do quebra-quebra em Brasília, o servidor da Polícia Federal afirmou: essa escalada de violência vai aumentar. De fato, aconteceu. Faltando uma semana para a posse de Lula, houve a tentativa de explodir uma bomba no aeroporto de Brasília. Jorge Washington de Souza, preso pela Polícia Civil, confessou ter recebido a bomba bem diante do QG do Exército. O artefato foi colocado em um caminhão com 63 mil litros de querosene de aviação, que esperava para descarregar. Por sorte, o motorista do caminhão descobriu a bomba e chamou a polícia. Para o servidor da Polícia Federal, a montagem de uma bomba diante do QG do Exército dificilmente escaparia de setores da inteligência. A 500 metros do QG existe o Centro de Inteligência do Exército, CIE. É impossível o CIE não monitorar um acampamento e não ter informações que poderiam levar à resolução de problemas ou antecipação de qualquer uma ação. Segundo a perícia, a bomba foi acionada, mas não explodiu. Mas será que George Washington tinha conhecimento para montar uma bomba sem a ajuda de peritos? É impossível alguém que não tenha conhecimento algum de manipulação de explosivos coordenar, planejar e executar uma operação dessa sem ter uma fonte que saiba fazer isso, saiba operar dessa forma. Você acha que o George Washington foi um laranja do GR? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Mais pessoas estão envolvidas e elas simplesmente sumiram, né? Como se fosse um jogo de fumaça. Em seu primeiro depoimento à justiça, George Washington disse que recebeu a bomba pronta no acampamento. Não explicou de quem. E foi entregue para mim no dia 23 pela manhã. E eu conectei ele no dia 23 à noite e entreguei pro Alan. Foi o senhor que encomendou a vinda desse artefato do Pará para cá? Não, esse artefato chegou aqui dentro do acampamento, senhor. O que eu fiz foi, onde existia uma espoleta no conector, eu liguei outro fio para aquela espoleta não ficar direto lá dentro do artefato. O senhor lembra do dispositivo, o detonador? Tinha? Tinha um tipo um rádiozinho pequeno, senhor. O que mais chama a atenção é que George Washington viajou de Xinguara, no Pará, até Brasília, fortemente armado, e escapou ao monitoramento dos serviços de inteligência. Trouxe um fuzil AR-10, 2 espingardas calibre 12, 2 pistolas, 2 revólveres e munição. Lembram da audiência dos bolsonaristas no Congresso, no dia 30 de novembro?
Lá estava George Washington, gravando vídeos. Foi nesta audiência que ele diz ter conhecido o comparsa Alain Diego dos Santos, que confessou ter colocado a bomba no caminhão. George agora diz que não tem nada a ver com a explosão no aeroporto. A conversa que houve lá foi que era para colocar no pé de um poste duplo, aqueles postes duplos, não são torres de transmissão. Poste duplo a 150 quilômetros da beira de estrada de Taguatinga. Tá. E com qual objetivo? O objetivo era de fazer algum apagão em alguma parte de Brasília ou das vizinhanças de Brasília. Ele montou uma estrutura na cidade, né? Ele alugou um lugar, né? Eles programaram, ele tinha comparsas que programaram esse procedimento aqui, e eles estavam diretamente na frente do Comando Militar do Planalto, quer dizer, não tinha monitoramento de inteligência. Um dos comparsas dele, Alain Diego Rodrigues, que foi preso em Mato Grosso, queria explodir a bomba na subestação de energia de Taguatinga, o que provocaria um apagão. O terceiro envolvido, o blogueiro Wellington Macedo, que colocou a bomba no caminhão, permanece foragido. Ele trabalhou durante 8 meses no governo Bolsonaro, sob a então ministra Damares Silva. No celular de George Washington, a polícia encontrou uma carta endereçada a Bolsonaro. O senhor despertou esse espírito em nós, escreveu. Em quase todos os seus pronunciamentos, o senhor falou: o povo armado jamais será escravizado. Fomos ao local onde o caminhão que seria alvo da explosão estava estacionado. Fica bem na rota de pouso de aviões de grande porte, perto de hangares que guardam jatos particulares. Há um posto de gasolina a 300 metros e vários outros de querosene de aviação dentro do aeroporto. Olha só quantos caminhões de querosene para abastecer os aviões nessa área que poderia ter sido atingida por uma explosão. Olha lá um avião pousando. E a ironia é que aqui do lado fica uma sede da Polícia Rodoviária Federal. Corria o risco também de ser atingida. O servidor da Polícia Federal, ouvido pela revista Fórum, levanta outras dúvidas sobre o episódio da véspera do Natal. O caminhão que estava estacionado, ele, ao se deslocar, ele entraria no aeroporto, não? Sim. E entraria com a bomba. Sim, entraria com a bomba. Quem é que saberia do horário exatamente? E por que um caminhão de tal empresa, naquele horário, naquele dia? O aeroporto estava cheio, estava lotado, era véspera de Natal. As pessoas estavam viajando, as suas famílias estavam viajando. Imagina quantas pessoas iam morrer. George Washington disse que o objetivo era provocar estado de sítio, faltando uma semana para o fim do governo Bolsonaro. A gente tem relatos do próprio terrorista, o George Washington, de que uma mulher chegou a aproximar, chegou a se aproximar dele para indicar pontos na cidade. Um outro... Torres de transmissão. Torres de transmissão. Quem sabia que essas torres de transmissão numa região aqui de Brasília, região administrativa, ela era responsável pela transmissão, pela chegada da energia em alguns pontos essenciais aqui da cidade. Quem sabia disso? O Jorge acho que veio do Pará, veio de uma cidade que não tem fio, ele procurou no Google, na internet, isso é impossível. Isso é impossível acontecer. A gente tem que ter isso bem claro. O fósforo foi riscado no dia 12, o fogo, a fogueira foi acesa, vamos dizer assim, mas a trilha, esse rastro, ele poderia chegar até o aeroporto e tomar proporções, como eu falei, fogo na metáfora, obviamente, proporções que a gente não tem ideia do potencial ou de eliminação, vamos dizer assim, ou de tragédia, de estrago físico e de perdas de vidas humanas. Pior, muito pior do que o Rio Centro, se tivesse dado certo o Rio Centro. Mas assim, 10, 100 vezes pior. 30 de abril de 1981, em plena ditadura militar, um ataque a um show de música popular que tinha o objetivo de endurecer o regime. Uma das bombas que deveriam provocar pânico
explodiu antes da hora no colo do sargento do Exército Guilherme Pereira do Rosário, que morreu. Ele e seu comparsa, um capitão do Exército, eram do setor de inteligência. A denúncia final do servidor da PF é de que a violência em Brasília poderia ter sido evitada. Policiais federais que estavam fazendo seu trabalho foram, vamos dizer assim, entre aspas, descobertos pelos agentes do GSI e indicados para aquelas pessoas que estavam lá para que não continuassem. Sendo que os órgãos de segurança ou os órgãos de inteligência se falam. Eles têm que trabalhar em conjunto. Ou seja, mais uma sabotagem. Eu vou falar que o GSI e a área de inteligência do GSI, ela se tornou um braço de governo de um grupo muito pequeno, de um grupo da alta cúpula do governo anterior, do governo Bolsonaro, capitaneado conduzido pelo general Heleno, né? E a sua, vamos chamar de gangue, né? Porque isso não deixa de ser uma gangue, né? O que fizeram. Os militares mais poderosos do governo Bolsonaro vieram da mesma escola, a Academia Militar das Agulhas Negras. Augusto Heleno, do GSI, formou-se em 1969, o general Vilas Boas em 73, Hamilton Mourão em 75, o general Mauro César Cid, pai do ajudante de ordens de Bolsonaro, formou-se na mesma turma do ex-presidente em 77. Braga Neto, que foi ministro da Defesa de Bolsonaro, graduou-se em 78. Todos formados sob a ditadura militar. É a mesma turma. E a mesma turma mesmo, são militares da década de 70 e 80, formados nas turmas da AMAN, na década de 70 e 80, que hoje assumiram posições do alto oficialato, ou seja, da alta cúpula das Forças Armadas, como a gente sabe. Mesmo com Lula eleito na véspera da diplomação, o general Heleno mandou seu recado a um grupo de extrema-direita do Pará. Estamos aqui na porta do Palácio da Alvorada, do lado de fora, e eu estou ligando para vocês para mandar um abraço, dizer que nós estamos juntos na briga. Nem é uma briga, é nessa construção do Brasil melhor. E não vamos desistir, vai dar certo, confiem em Deus e em nós. Um grande abraço. Heleno é da turma que, durante a ditadura militar, aprovou a publicação de 17 atos institucionais. O ato institucional número 2 é recebido como consequência natural do processo revolucionário de março de 64. Eles permitiram ao regime prender, caçar mandatos, censurar a imprensa, fechar o Congresso e, eventualmente, torturar e desaparecer com os corpos de quem resistia. Por isso, o golpe contra Lula seria o ato institucional de número 18. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre. Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. Eles tentaram com o bloqueio das estradas nos dias subsequentes ao segundo turno, tentaram no dia 12 de dezembro, tumultuando a diplomação do presidente Lula, tentaram no dia 24 de dezembro, explodindo o aeroporto de Brasília. Os acampamentos militares, ou na porta das instituições militares, eram acampamentos que tinham esse intuito. Então o dia 8 ele não está desconectado de uma visão estratégica. Importante acentuar isso. Havia um plano, havia uma visão estratégica que levou ao 8 de janeiro.
Olá, muito bom dia para você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Café PT e hoje vamos receber o deputado Zeca Dirceu, do PT do Paraná, e vamos falar sobre a redução do preço da gasolina, do diesel, vamos comparar também o antigo governo com agora o nosso presidente Lula, como essa redução tem surgido efeito principalmente no bolso do consumidor. Então, olha só, pega a sua caneca, coloca seu cafezinho, porque o nosso bate-papo é quente, igual o café que você acabou de passar na sua casa. Começa agora mais uma edição do Café PT. Vem com a gente. E vamos conversar hoje com o deputado federal Zeca Dirceu, do PT do Paraná, que já está aqui conosco. Muito bom dia e muito obrigada por topar falar conosco aqui no nosso Café PT. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos os companheiros e companheiras que nos assistem e nos ouvem aí no canal PT. Uma alegria estar com vocês aqui. A alegria é toda nossa. E, deputada, a gente já começa falando, né, que a Petrobras anunciou mais uma redução no preço da gasolina, do diesel também. Essa é a segunda vez só neste ano que essa medida, essa redução, ela é anunciada, é uma redução direta para as distribuidoras, mas muitas vezes os consumidores não percebem essa diferença diretamente ali no bolso. O senhor gravou um vídeo, publicou nas redes sociais, um vídeo inclusive muito didático, explicando o porquê que muitas pessoas não conseguem, por que a gente não consegue perceber essa redução direta ali no nosso bolso. Vamos acompanhar um trechinho desse vídeo, depois a gente conversa sobre ele. Roda aí. Vamos lá. Felizmente, o preço da gasolina e do diesel não está baixando. Sabe de quem é a culpa? Do Paulo Guedes e do Bolsonaro. Parece estranho, né? Eles não estão mais aqui, mas foram eles que privatizaram a BR Distribuidora, que é quase um monopólio. É uma distribuidora de combustível que controla 70%, 80% do mercado brasileiro. O que acontece? A Petrobras está baixando o diesel, a Petrobras acabou de baixar a gasolina, mas a distribuidora não repassa essa redução. Como não é mais uma distribuidora pública, não é mais uma estatal, virou uma empresa privada, eles fazem o que bem quer, o que bem entende. O caminho é a Petrobras voltar a ter a sua distribuidora. O caminho é nós lutarmos para reestatizar a BR Distribuidora. E não pode o brasileiro, a brasileira, o empresário, o agricultor continuar pagando um diesel e uma gasolina cara se a Petrobras está baixando o preço da produção, da matéria-prima, que é o principal. Perfeito, deputado. Antes da gente falar, né, sobre essa solução, queria que o senhor falasse um pouquinho desse vídeo. Teve aí, né, um grande engajamento. É importante falar com esse público, principalmente das redes sociais. Não tem como a gente separar política de rede social. Tá tudo realmente muito ali incluso, misturado. Então é muito importante essa divulgação, né? Jéssica, tanto o presidente Lula como o presidente Edinho, eles têm sido muito claros. É uma tarefa militante, uma tarefa de cada um de nós divulgar as boas ações, divulgar as decisões acertadas do presidente Lula, nesse caso, através da Petrobras. E é nossa tarefa também esclarecer quanto que decisões maléficas da época do Bolsonaro, da época do golpe, do impeachment, da época de Temer, ainda afetam a vida das pessoas. A reforma trabalhista, a reforma da Previdência, a venda da BR Distribuidora. Então eu procuro sempre no meu Instagram, no meu Facebook, em outras redes sociais, até mesmo no TikTok, divulgar aquilo que está acontecendo, mas ao mesmo tempo chamar a atenção das pessoas para todos os problemas que nós herdamos, em especial dos 4 anos desastrosos, né, que foi a gestão Bolsonaro. E eu imagino que quem assiste, por exemplo, quem está assistindo a entrevista agora, consegue entender melhor as coisas. Por exemplo, as pessoas conseguem entender por que lá no passado nós lutávamos contra a venda da BR Distribuidora. Por que nós
fazíamos de tudo para que a privatização da BR Distribuidora não acontecesse. Hoje as pessoas começam a entender. A BR Distribuidora, ela funcionava como uma espécie, né, de garantia, como uma espécie de mecanismo de equilíbrio, para que, de fato, quando a Petrobras abaixa o preço do diesel, abaixa o preço da gasolina, quando chega lá na ponta, se a BR Distribuidora fosse estatal, é claro, ela também abaixaria. E aí, se as distribuidoras fizessem, né, um cartel, fizessem lá um acordo de não rebaixar o valor, de não repassar a redução da Petrobras, né, a clientela automaticamente ia começar a procurar os postos da BR Distribuidora, onde o diesel e a gasolina estaria muito barato. Então, o Brasil perdeu, né, o governo federal perdeu, a Petrobras perdeu uma ferramenta, né, de luta contra preços abusivos no mercado de combustível do nosso país, que, inclusive, recentemente nós descobrimos, a partir de uma ação da Polícia Federal, uma ação acertada do governo Lula, que o setor de combustível é um setor, inclusive, infectado, né, pelo PCC, pelo crime organizado. Então, a gente precisa achar uma solução. Ou a Petrobras vai criar uma nova distribuidora, ou o Brasil vai criar uma nova estatal para cuidar dessa parte importante do processo, né, de crescimento e desenvolvimento do país. Ou nós vamos achar meios jurídicos, né, isso precisa ser melhor observado, analisado, para reestatizar, para desfazer uma privatização. Até porque o Paulo Guedes e o Bolsonaro, com o apoio da extrema-direita do país, venderam a BR Distribuidora a preço de banana. Nem de banana não é, né? Venderam, né, de uma maneira irrisória, né? Um preço fictício, né? Uma empresa que tinha um valor muito importante, não só pelo valor da empresa, mas pela maneira como ela era estratégica, né, para poder fazer a disputa de preço, manter o preço dos combustíveis em níveis razoáveis, e que essas reduções, inclusive teve várias reduções do diesel no final do ano passado, no início desse ano, que também não foram repassadas integralmente. Teve um período ali, eu não me lembro agora, que o diesel abaixou 12%. A Petrobras abaixou 12% na venda para as distribuidoras. E elas não repassaram quase nada dessa redução, como acontece agora com a gasolina. Perfeito, deputado. O senhor explicou bem no vídeo publicado pelo Instagram que a solução realmente, né, é estatizar ali a BR Distribuidora. E como é que a bancada do PT, como é que a bancada do partido está se mobilizando para a gente finalmente chegar e ter essa solução tão esperada, né, por toda a população brasileira, por todos os consumidores aí que precisam da gasolina, precisam do diesel para se locomoverem todos os dias para os seus trabalhos? A nossa bancada cumpre esse papel, né? Muitos outros deputados e deputadas, senadores e senadoras do PT mostram isso, falam sobre isso, propõem isso. Agora, é claro, nós não temos poder de decisão. Decisão cabe ao governo, decisão cabe à Petrobras, né? E decisão como essa cabe também ao Congresso, né? A gente, uma hora ou outra, está ali tensionando outros partidos, tensionando outros deputados e deputadas para que eles tomem uma posição de defesa, né, do interesse da população. E o que mais afeta a redução dos preços ali realmente na bomba, né, ali diretamente para o consumidor? O que mais afeta essa redução de preço? É claro que no preço do combustível você tem os tributos, você tem o transporte, você tem, inclusive, tributos estaduais. Vale aqui a gente denunciar, né, que em muitos estados houve uma elevação, um aumento do ICMS cobrado nos combustíveis, né? Os nossos deputados que estão nas assembleias legislativas cumprem e precisam cumprir esse papel de denunciar os governadores que estão aumentando tributos da energia elétrica, da água, dos combustíveis, porque senão muitas vezes as pessoas acabam compreendendo que a culpa é do governo federal, né? Agora, a falta de uma concorrência de uma estatal pública, como eu disse, faz sim as distribuidoras vender, colocar o preço que elas bem entendem, né? A BR Distribuidora, ela não tinha, eu até exagerei um pouco no vídeo, né, 70%, 80% do mercado, né, da distribuição de combustível no país. A gente tem grandes multinacionais, a Ipiranga,
a Shell, né, tem empresas nacionais que fazem a distribuição, mas a BR Distribuidora, à época, né, que ela era pública, ela tinha 30%, 40%. E já com esse percentual, ela conseguia equilibrar melhor os preços, né? Agora, a gente denunciar, a gente explicar isso para a população, é claro que vai mexer um pouco com os brilhos, né, das distribuidoras. Se elas fizerem preços abusivos e todo mundo ficar quieto, todo mundo ficar assistindo, elas vão abusar cada vez mais. Se houver reação pública, indignação, questionamento, inclusive judicial, propostas, né, de criar uma nova estatal que faça a distribuição como a BR fazia antes, eu não tenho dúvida que só isso pode criar um ambiente para a mudança da postura das atuais distribuidoras privadas. Então é um processo de luta política. Nós temos que fazer, né, no parlamento, no governo, na Petrobras, mas que a gente tem que fazer sim na sociedade, nas ruas e nas redes. Por isso que eu estou aqui. Que bom ter o senhor, né, realmente engajando nas redes sociais, muito jovens, né, aproveitam para compartilharem com seus familiares, isso é muito importante. Deputado, a gente vai rapidinho agora para o intervalo, na volta eu quero comentar com o senhor sobre os preços, né, da gasolina, do diesel no governo anterior, mas é daqui a pouquinho o intervalo, não sai daí, gente. Tudo sobre as ações do governo Lula, os projetos que estão movimentando o Congresso e as principais informações do partido. Se é notícia para o trabalhador e para a trabalhadora, está no jornal PT Brasil. Ao vivo, de segunda a sexta, às 13 horas, com reprise às 22 horas, direto de Brasília para todo o Brasil. Assista pelo canal do PT no YouTube, PT Sat, canal 1313, Rádio PT ou nas plataformas de streaming da Rádio PT. O que é notícia no Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras está no jornal PT Brasil. Quer ver mais mulheres ocupando espaços de poder? Então se liga no Elas por Elas. O programa que encara os desafios das mulheres brasileiras, a misoginia, discriminação, a violência política de gênero, muita perda de direitos. O LIC 180 tem papel importante e também vai estabelecer um diálogo. A mudança da rotatividade. Que eu senti na pele. Mas, seguindo o debate, incentiva e prepara você, mulher, para a disputa política. De segunda a sexta, às 4 horas da tarde, na TV PT. O canal do partido que mais elege mulheres no Brasil. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Voltamos do nosso intervalo e o nosso bate-papo hoje é com o deputado federal Zeca Dirceu, do PT do Paraná, que já está aqui com a gente. Olha, já estou com meu cafezinho aqui, deputado, porque tem mais bate-papo aí para a gente trocar essa ideia. Antes do nosso intervalo, eu tinha falado para a gente comentar um pouquinho sobre os preços, né, de governos anteriores. A gente preparou uma reportagem, um trecho da nossa repórter Fran Martins, onde ela explica bem a diferença desses preços, como é que era a situação antes do governo Lula. Vamos assistir rapidamente. Ainda no início de sua gestão, Bolsonaro reajustou o preço da gasolina em 116% e o diesel encareceu 95,5%. Na época, a inflação oficial do período, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, foi de 20,6%, de acordo com dados da Petrobras, analisados pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. Olha aí, deputada, a gente acompanhou, né, no trecho da reportagem da Fran Martins, é muito discrepante essa diferença aí de valores do governo de Jair Bolsonaro. A gasolina quase aumentou, quase 100%, o diesel 95%. Como é que o senhor avalia aí a comparação de preços desses dois governos? Meu parabéns por você estar mostrando isso, né? Na verdade, nós precisamos resgatar, tem imagens, tem fotos, só dar um Google, né? O
período em que a gasolina, em muitos lugares, chegou a 8, 9, a gente teve casos até mais extremos da gasolina estar custando mais de R$10. É como se hoje a gasolina estivesse R$12, R$13, né, corrigindo pela inflação do período. Então, a situação na época do Bolsonaro foi muito trágica, foi muito pior, né? As coisas estavam muito mais desordenadas, né? A retomada do papel da Petrobras, a postura dela como uma empresa estatal, a gente tem que colocar de lado, né, qualquer tipo de chance de venda, de privatização da Petrobras, das suas refinarias, né? Acabou ajudando, é claro, a organizar melhor, né, o mercado de combustíveis no nosso país. Mas é uma tarefa nossa. Eu falava, né, do pedido do presidente Lula que a gente divulgue, que a gente publique, que a gente use inclusive o WhatsApp, o status do WhatsApp. É uma tarefa nossa militante explicar essa questão dos combustíveis, como nós estamos fazendo, mas é uma tarefa também a gente relembrar, pegar lá as fotos dos postos de gasolina, os vídeos que existem de quando a gasolina chegou a R$9, R$10 em algumas regiões do Brasil. É bom a gente sempre relembrar, né, deputado, e reforçar também que o nosso presidente Lula está se encaminhando aí para o final do seu terceiro mandato e a menor inflação desde o início do Plano Real, não chega nem a 20%. Então é sempre bom a gente relembrar esses números. Com certeza, né? E a inflação ela poderia estar ainda muito menor se a gente tivesse, né, uma estatal fazendo a distribuição de combustível e criando uma competição que equilibrasse de forma justa os preços quando a Petrobras faz uma redução, né, no valor que ela vende diesel, no valor que ela vende a gasolina para hoje no mercado apenas de distribuidoras privadas, né, e diminuir a inflação, controlar ela. A gente sabe que tem um outro efeito, né, um outro resultado. Nós estamos lutando, nós vamos continuar insistindo muito pela redução dos juros. Hoje é o grande mal do nosso país, é o que tem impedido o Brasil, inclusive, de crescer mais, de gerar mais emprego, apesar do país estar num bom momento de crescimento do PIB, de empregos batendo recorde. Se não fosse a taxa de juros no patamar que está, que tem uma certa relação com a inflação, pelo menos o Banco Central usa isso como disputa, o Brasil estaria crescendo muito mais, gerando muito mais emprego. Então, o processo eleitoral do ano que vem ele também vai nos permitir discutir isso. E nós vamos chegar no processo eleitoral, o PT precisa discutir isso, com proposta, né, de como fazer para que haja, de fato, né, redução na bomba quando a Petrobras reduz o custo do combustível para as distribuidoras. Perfeito. E ainda falando do governo anterior, a gente sabe que lá em 2022, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele tentou fazer aquela manobra, né? Fez o congelamento ali também no preço dos combustíveis, justamente para não ter essa diferença ali nas urnas, mais desgaste nas urnas. Ele pode ser punido de alguma forma por essa manobra que ele tentou fazer em 2022, durante o período ali das eleições? Olha, eu fui relator na Câmara, né, nós aprovamos o projeto do presidente Lula em 2023, inclusive para pagar a dívida que o Bolsonaro deixou por parte do governo federal com todos os estados e com todos os municípios. O Bolsonaro, em 2022, fez festa com o chapéu alheio e de forma ilegal, né? Obrigou os estados, né, a reduzir artificialmente o valor do ICMS, para daí artificialmente também criar uma pequena redução, né, nas bombas, né, nas distribuidoras e nos postos de combustíveis. Quem pagou essa conta fomos nós, como várias contas que nós temos que pagar de problemas que foram criados, né, no governo anterior, né, governo que deu calote até em precatórios. Precatórios são dívidas que o governo tem com empresas, com cidadãos, dívidas que já transitou em julgado, que não cabe mais nenhum tipo de recurso. O governo Bolsonaro simplesmente parou de pagar e aí a gente teve que fazer esses pagamentos em 2023, 2024. Acho que até hoje o governo federal está pagando contas, né, que o governo Bolsonaro criou.
É um grande rombo, né? Inclusive, uma das promessas do presidente Lula também foi realmente ressarcir até os próprios aposentados que foram vítimas, né, daquele grande golpe, daquela grande farra do INSS. E a gente vai se encaminhando aí para o fim do nosso Café PT, mas antes, mais um intervalinho que na volta eu quero saber aí um pouquinho mais de onde é que o senhor tá. Tem caravana se aproximando já nessa quinta e sexta-feira. Então aproveita você aí de casa, para abastecer sua xícara, colocar mais um cafezinho, que daqui a pouco a gente já volta. O PT acredita na força da comunicação e investe para falar com todo mundo em todos os cantos, por todos os meios. E o rádio, o canal mais ouvido do Brasil, está bombando com muita informação e credibilidade. É a nossa rádio, a Rádio PT. Depois de crescer quase 200% em audiência em 2024, a Rádio PT segue firme, conquistando ainda mais espaço. A Rádio PT está no ar 24 horas por dia, com tudo que a militância quer e precisa saber. Notícias atualizadas, análises afiadas e uma programação feita com muito compromisso e coração petista. Tenho notícias do PT, boletins diários e o nosso podcast que já passou da marca de 700 episódios. É muita informação com qualidade, todo dia, o dia todo. A Rádio PT está em todas as plataformas. E claro, você é parte dessa construção. Gente, eu quero agradecer de coração os nossos ouvintes da Rádio PT pelo acompanhamento. O Brasil é dos brasileiros e das brasileiras. Nosso país é soberano, um país único que tem diversidade, riqueza e seu maior diferencial, o povo brasileiro. Milhões de brasileiros e brasileiras que acordam cedo todos os dias, que não fogem à luta, que têm orgulho do Brasil e defendem o que for melhor para si e para o crescimento do país. O povo que sabe a importância de ter casa, luz, comida na mesa, respeito ao trabalho e dinheiro no bolso para viver com dignidade. Estamos aqui para ser o canal e a voz do maior partido de esquerda do mundo, da nossa militância, dos trabalhadores e trabalhadoras do país. Assim como o Brasil cresce, nossa comunicação cresce também. Registramos os momentos históricos do país, priorizamos as principais coberturas, acompanhamos de perto o que muda de fato na vida do povo. A partir de hoje, o Brasil sai do mapa da fome. Aqui valorizamos o povo brasileiro, damos voz a quem ajuda o Brasil a crescer, a quem dá a cara para enfrentar injustiças sociais, lutar por justiça tributária e defender nossos diferenciais. Quem luta para garantir educação a todos, crédito para o trabalhador e mudanças sociais de verdade. A gente respeita todos que fazem parte do nosso Brasil e te convidamos a seguir com a gente na transformação da nossa história. E com orgulho podemos dizer, somos brasileiros e fazemos parte da TV PT. Aqui brilha uma estrela. Olá, voltamos do nosso intervalo com essa conexão direta Brasília-Paraná com o nosso deputado federal Zeca Dirceu. Infelizmente, deputado, nosso papo está muito bom, mas a gente, infelizmente nós temos pouco tempo por aqui. Mas eu queria encerrar essa nossa conversa, esse nosso café, com o senhor explicando um pouquinho sobre a caravana federativa. O senhor já está no Paraná, Foz do Iguaçu, na verdade, já para participar. Quinta e sexta. Queria que o senhor explicasse um pouquinho dessa caravana, qual o objetivo. Explica para a gente, para o pessoal de casa, como é que vai funcionar tudo. Nós estamos organizando um grande evento, inclusive com a presença de vários ministros, onde todos os ministérios, as empresas públicas vão estar reunidas aqui no Paraná, em Foz do Iguaçu, para apresentar a prefeitos, vereadores, entidades, as políticas do governo federal, as possibilidades de parcerias, de ação conjunta. Nós estamos vivendo aí um momento ótimo, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida, e é muito importante a parceria dos municípios, das entidades. Nós estamos vivendo um ótimo momento do PAC, o governo federal voltou a apoiar
a construção de creches, de escolas, a construção de unidades básicas de saúde, de centros de atenção psicossocial, os nossos CAPs. O governo voltou a investir, né, na renovação da frota do SAMU, da frota do transporte escolar. A gente tem pé de meia, farmácia popular, mais médico. Tudo isso envolve uma parceria forte com os municípios. Então, nós estamos mobilizando centenas, milhares de vereadores, prefeitos aqui do Paraná. Estamos trazendo a estrutura de Brasília, as superintendências que existem aqui no estado. Durante 2 dias, nós vamos estar não só apresentando os serviços, as ações, os investimentos que o governo federal está fazendo e pode fazer, vamos estar apresentando as ações da Itaipu, que está investindo muito aqui no Paraná, também no social, na geração de emprego, na conservação ambiental, né? Mas nós vamos também abrir um espaço de debate para ouvir as lideranças políticas do Paraná, lideranças empresariais, lideranças da agricultura, dialogar com os próprios parlamentares. Então vão ser 2 dias também de muito debate, com muita humildade, é claro. A gente quer melhorar, a gente quer aperfeiçoar as ações do governo federal, que já está dando certo. Queremos somar, é claro, apoio político, para a gente poder, no Congresso Nacional também, ter um nível de consciência que permita o Brasil avançar. Nós não vamos desistir, né, de taxar o BDT, as bets, os jogos eletrônicos, né, os bancos e os bilionários podem e devem sim pagar mais imposto, até para que a gente possa ampliar esses programas que eu citei aqui. E a força política dos prefeitos, dos vereadores, das entidades, das organizações, acaba influenciando de forma positiva, né, o Congresso Nacional. Então é um grande evento, queria convidar quem está assistindo para ir lá no meu Facebook, no meu Instagram, né, tem também o meu canal no WhatsApp, digita lá Zeca Dirceu, né, que a gente tem toda a programação, tem todos os detalhes, né, de como participar, e a gente vai estar transmitindo, né, na quinta e na sexta também muito do resultado desses eventos, dessas atividades que vai acontecer em Foz do Iguaçu, mobilizando aí toda a estrutura do governo federal. Isso já aconteceu em outros estados, vai acontecer ao longo desse ano, ao longo do ano que vem. Então é importante também que outros estados aí se mobilizem, né, e levem também a caravana federativa para o seu estado. Coisa boa. Quem quiser acompanhar, então é só acessar aqui o Instagram do deputado, a gente coloca para vocês na tela. E essa caravana, deputado, estava vendo aqui, já passou por mais de 12 estados brasileiros. A gente tem aí a próxima cidade, a próxima região, um spoilerzinho para o pessoal de casa, por onde essa caravana vai passar, ou ainda não? Eu não tenho aqui, mas com certeza o governo federal já deve ter uma agenda programada aí para os outros estados, né? Como eu falei, esse ano e no ano que vem, o objetivo é fechar, né, as 27 unidades da federação, os nossos 27 estados. E a gente, claro, continua acompanhando e fica o convite aqui na próxima também. A gente espera, viu? É sempre bom ter o senhor conosco aqui no Café PT. Um abraço a todos e bom dia. Obrigado pela oportunidade. Bom dia, até a próxima. Muito obrigada por esse bate-papo. E, infelizmente, o nosso Café PT se encerra por aqui, mais essa edição, mas continue nos acompanhando pelas redes sociais, aqui no YouTube, no canal PT Sátio 1313 e também, né, pelas redes sociais. Foi muito bom ter você comigo durante essa parte da manhã. Eu te espero. Até a próxima. Tchau, tchau. Olá, neste programa você verá a segunda parte da Frente Parlamentar dos Planos de Educação. Vai saber o que rolou nas oficinas da Alesp. Vai vibrar com a sessão solene do Dia dos Professores. Confira. A Assembleia Legislativa viveu uma semana intensa de debates sobre educação, em comemoração ao Dia do Professor, 15 de outubro. Entre os dias 14 e 17 foram realizadas várias atividades envolvendo estudantes, professores, pais, pesquisadores e representantes dos governos estadual e federal. Estar neste debate, indubitavelmente, é muito importante.
é a vida de cada um e cada uma. E o interessante é que é um plano que, primeiro, eu considero dois importantes instrumentos que vai ajudar a compor ou colocar em prática este plano estadual de educação. Do ponto de vista do compromisso, é se não ter considerar o marco referencial, da equidade na educação, e está aqui a secretária Zara. Esse é um ponto que no conteúdo, nós temos que ficar atentos. E o outro ponto é aquilo, César, que eu, você, a Zara e o mundo debateu, que foi nós termos o Sistema Nacional de Educação. O atual Plano Nacional de Educação, que está se findando agora, é um plano que, do ponto de vista dos objetivos e metas que ali foram estabelecidas, poucas delas foram de fato realizadas nesse período. E por vários motivos. Um dos motivos é que nós tivemos uma pandemia. Outro motivo é o fato de que nós tivemos um governo federal que desarticulou, desmontou, desmanchou, atacou a educação, a ciência, a cultura de uma maneira proposital, que foi o governo Bolsonaro. E tivemos outros fatores também. Na verdade, nós precisamos, todas as políticas públicas sendo políticas do Estado. Onde nós conseguimos isso, e da melhor forma, foi no SUS. O SUS consegue isso por quê? Porque as pessoas são muito preocupadas com a saúde. Você vê o número de farmácias que a gente tem, a gente em farmácia. Então as pessoas sentem dores ou até imaginam que tem doença às vezes e correm para a saúde, que é muito bom. É melhor você ir para pedir socorro a um médico não tendo nada do que não pedir tendo alguma coisa. Então é bom ter essa preocupação com a saúde. Agora, educação, como eu sempre digo, não tem sintomas da ignorância. Não existe um momento que a pessoa, sei lá, tem dor de dente porque não sabe ler ou escrever, ou enfim, dói a barriga porque ela não entende o papel das vacinas. Não tem. Então o resultado é que a educação não é uma pauta tão óbvia quanto a saúde. Mas ao mesmo tempo a educação produz um futuro gigantesco. A saúde salva vidas. A educação pode salvar o futuro das pessoas. Na Semana da Educação na Alesp, a deputada professora Bebel promoveu 2 oficinas que colocaram em pauta temas essenciais para o presente e o futuro da escola pública. Na quarta-feira, dia 15, a oficina marcou o Dia do Professor, com reflexões sobre as condições de trabalho e o impacto na saúde mental na qualidade da educação. A cada aula que você dá, a cada providência que você toma dentro da sala de aula, você está mudando o planeta. E você sabe disso. E você tem consciência da importância do que você está fazendo. Esse é o trabalho perfeito. Ora, por que então o professor sofre quando trabalha? Porque ele não consegue trabalhar, porque ele não consegue educar. A incapacidade de educação transforma um trabalho perfeito numa tortura cotidiana. O que acontece quando você tem essa relação? Você tem o burnout. Refletir sobre a saúde de vocês é permitir que vocês sejam seres humanos, que é o que o governo do estado de São Paulo não faz. Nos tratam como coisa. E nós vamos mostrar que nós não somos coisa. Nós somos pessoas de cabeça erguida, tá certo? E que nós sim é que mantemos a educação pública no estado de São Paulo. Na quinta-feira, dia 16, a oficina reuniu entidades do movimento estudantil, como a União Nacional dos Estudantes e a União Paulista dos Estudantes Secundaristas, além de professores e gestores que discutiram os rumos da educação paulista. Está acompanhando muito de perto a discussão do PNE com pautas históricas e
por mais que elas não tenham sido cumpridas no último ciclo do PNE, do Plano Nacional de Educação, mas a gente continua reivindicando os 10% do PIB para a educação, 75% dos royalties de petróleo e 50% do fundo social destinado para a educação. Encerrando o encontro, o grupo Batuquedum realizou uma vibrante apresentação de samba reggae. O projeto sociocultural oferece oficinas de percussão a crianças da Zona Sul de São Paulo. Essa semana da educação, eu não deveria estar fazendo. O que tinha que estar fazendo já tinha que ter uma lei para criar, eu vou fazer isso. A Semana da Educação na Assembleia Legislativa, com a apresentação artística, com um balanço, na verdade, de tudo que os estudantes fizeram nas escolas públicas, para além deles virem, para além dos professores virem. O poder não emana do povo. Uma forma de emanar do povo é oferecer os espaços exatamente para que eles possam se apresentar. Porque a hora que a gente propuser um projeto, eles não ficarem dizendo, mas não ouviu o pai, não ouviu o aluno, não, a gente ouviu, né? Vocês aqui acho que não têm a prática. Após uma semana de intensa atividade, a categoria recebeu uma homenagem em sessão solene na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no dia 17. A sessão não se limitou a comemorar a data. Ela também reuniu profissionais da área para debater as adversidades que professoras e professores enfrentam, como a defasagem salarial e a precarização das condições de trabalho. Quando nós discutimos os planos decenais de educação, nós não vamos conseguir colocar a cabo esses planos sem os profissionais sendo valorizados, bem remunerados, podendo ter formação continuada, enfim, sendo respeitados pelo poder público. O evento também abordou iniciativas do governo federal para garantir melhores condições de trabalho para a categoria, além de ressaltar a importância da aprovação do Plano Nacional de Educação, que está sendo debatido em Brasília. A gente convida o ecossistema educacional, professores, estudantes, a se mobilizar para aprovar um plano nacional que traga mais dinheiro para a educação, portanto valorizando também os professores. Para a gente assinalar para os jovens, para todo mundo que está no ensino médio, que pode ser professor nos próximos anos, porque vai ter a garantia de uma carreira valorizada. Não tem fórmula mágica para um Brasil, um país se desenvolver, se não for investir pesadamente na educação, na cultura, enfim, todas as políticas públicas, mas sobretudo a educação e a cultura. Apesar de todas as dificuldades, quem decidiu seguir carreira de professor sabe o papel transformador que essa profissão tem na sala de aula e tem consciência do impacto positivo que seu trabalho pode trazer para o futuro do país. Educar é tocar na alma, educar é ajudar a pessoa a colocar para fora o que ela tem de melhor, educar é estabelecer vínculos, educar é ensinar as convivências, a percepção dessas diferenças que há no mundo. Então nenhum projeto educacional no mundo deu certo, a não ser pela valorização dos educadores. Então eu tenho muito orgulho de ser professora. Se você me perguntar, com todos os sofrimentos que você vê passar, fala assim, o que seria hoje? Se você nascesse, né? E qual seria a sua profissão? Eu, sem dúvida nenhuma, ia dizer professora. O programa de hoje fica por aqui. Outras notícias sobre educação você encontra no portal e nas redes sociais da APEUESP. Fique ligado e até a próxima semana. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.